Eu sei que às vezes pode parecer difícil, na sua idade, ter um dinheiro investido, ter muito dinheiro investido ou até mesmo viver desse dinheiro é um pouquinho complicado mesmo. Viver de renda passiva, viver dos dividendos, dos seus investimentos, não é nada simples. É algo que demora bastante, é algo que demanda paciência. Aos 24 anos eu já tenho mais de 17 mil reais investidos na minha carteira. Para muitos isso é pouco dinheiro, mas para outras pessoas isso é muito dinheiro. Se você considerar a realidade do brasileiro, onde a maioria recebe até um salário mínimo, eu sei que a média salarial diz que é 3 mil e um pouquinho, sendo que na verdade a maioria das pessoas recebe apenas um salário mínimo. Então se você pega um salário mínimo para você viver durante o mês todo e ainda sobrar algum dinheiro para você investir, isso não é nenhuma tarefa fácil, é realmente muito difícil. Na grande verdade, a maioria das pessoas nem sequer consegue investir, porque elas pagam aluguel, água, luz, então acaba não sobrando dinheiro, ainda mais quando você vem falar de alimentação. Se a pessoa tiver um carrinho, agora com o carro dela tendo que pagar o combustível, a gasolina aumentando, é guerra, é petróleo, é uma série de coisas acontecendo. E as pessoas ainda vêm falar que isso é só uma besteira. Eu sei que isso tudo parece ser um tanto quanto caótico, mas eu vou mostrar para você a minha realidade e eu espero que isso te faça desplugar um pouquinho desse universo tão louco que a gente vem vivendo, dessas notícias ruins, dessas mensagens que não são tão agradáveis, das notícias que os jornais costumam falar. Então eu vou trazer um conteúdo um pouquinho diferente do que você está acostumado e eu espero que isso possa te motivar. Essa daqui é a minha carteira de investimentos, com R$ 17.369,23, uma variação positiva de 9,85% no positivo. Se você olhar aqui embaixo, o valor investido é de apenas R$ 15.800. Aqui do lado a gente pode ver que o lucro total da minha carteira é de R$ 2.225,47. Somente de ganho de capital eu tenho R$ 1.557,36. Dividendos recebidos de R$ 668,12. Nos proventos recebidos dos últimos 12 meses, eu recebi R$ 369. Ao todo, R$ 668. Aqui na variação da minha carteira eu tenho esses 9,85% no positivo e uma rentabilidade de 26% no positivo. Aqui como um todo, a gente pode ver a evolução do meu patrimônio. Então nos últimos 12 meses você pode ver que o meu patrimônio foi crescendo pouco a pouco. Então eu continuei fazendo os meus aportes, continuei investindo, continuei me esforçando, trabalhando, recebendo, investindo e pagando as contas. Literalmente nessa ordem. Quando você deixa para investir somente o que sobra do seu salário, você acaba investindo muito pouco ou então nem investe. Então é sempre aconselhável que, se possível, você separe uma parte do seu salário para investir. Então separe aquela porcentagem, separe um valor fixo, faça do jeito que você achar melhor, mas separe uma parte antes mesmo de pagar as suas contas. Pega esse dinheirinho, vai lá, investe, paga as suas contas e aí sim, o que sobrar você pode usar para o seu lazer. Então não faça ao contrário, vai gastar, vai pagar as contas e depois você vê o que sobra para investir. Na maioria das vezes você não vai investir nada. Então se você está pensando em mudar a sua realidade, sair dessa escassez, sair dessa pobreza louca que nós vivemos a todo momento, é sempre bom que você separe esse dinheiro para investir. A minha carteira hoje é composta por 50% dela renda fixa. Aqui eu tenho 22% em estoques, que são ações americanas, tenho 16% em ações brasileiras, tenho 5% em ETFs internacionais e tenho 5% em fundos imobiliários. Basicamente essa é a minha carteira. Se a gente for olhar ativo por ativo, eu tenho aqui nas minhas estoques, que são as ações americanas, lá nos Estados Unidos. Eu tenho a Nvidia, a Coca-Cola, a Nubank e o McDonald's. Lembrando que dessas 4 ações lá nos Estados Unidos, a Coca-Cola e o McDonald's me pagam dividendos a cada 3 meses. Então a cada 3 meses eu tenho dividendos em dólar caindo na minha carteira. Então eu recebo sim renda em dólar. Aqui embaixo eu tenho as minhas ações aqui do Brasil, que eu tenho BB Seguridade, Caixa Seguridade e Banco do Brasil. Eu estou bem focado no setor financeiro porque é um setor que eu conheço um pouco mais. Eu pretendo diversificar ali com ações do setor de saneamento básico, de energia, mas por enquanto eu estou bem focado aqui no setor financeiro. Então eu tenho 43 ações de BB Seguridade, 50 ações de Caixa Seguridade e apenas 15 ações de Banco do Brasil. Nos fundos imobiliários, eu tenho o HGLG11, o GARI11 e o GGRC11. Eu pretendo adicionar mais alguns fundos de papel na minha carteira, mas isso vai ficar um pouquinho mais para frente. Eu tenho 3 cotas do HGLG,
31 cotas do GARI 11 e 20 cotas do GGRC11. Na parte de renda fixa eu tenho a caixinha da Nubank com uma reserva de emergência e também uma outra caixinha da Nubank com uma reserva de oportunidades. Lembrando que, como a reserva de emergência, a reserva de oportunidades também é muito importante na vida do investidor. Ah, Guilherme, mas por que a reserva de oportunidade é tão boa quanto a reserva de emergência? A reserva de emergência, ela consiste em, de fato, surgir uma emergência, você acabar precisando desse dinheiro. Então, para não tirar dinheiro dos seus investimentos, você vai tirar da reserva de emergência e tá tudo certo. É exatamente para isso que ela serve. Agora, a reserva de oportunidade já não é para ser usada dessa maneira. A reserva de oportunidade, ela deveria ser usada para momentos como quedas no mercado, como algumas crises, como oportunidades nas suas ações. Então eu invisto, por exemplo, em BB Seguridade. Eu tenho quase certeza, com base em alguns cálculos que eu fiz, com base em estudos de mercado, notícias que você vai recebendo, você vai analisando e vai entendendo que provavelmente o lucro da BB Seguridade vai começar a cair um pouquinho. Na verdade, eu acho que ele já até começou, tendo em vista que a Selic já reduziu um pouco. Então, conforme a taxa Selic vai reduzindo, os lucros da BB Seguridade também vão diminuindo. E se os lucros dela diminuem, ela passa a pagar menos dividendos. E quando uma empresa paga menos dividendos, a cotação dela costuma cair. Sendo que a BB Seguridade é uma ótima empresa. Então, a cotação dela cair, isso pode surgir como uma oportunidade. E se você tem uma reserva de oportunidade, você consegue aproveitar esse momento. Então, você basicamente consegue comprar uma empresa muito boa por um valor muito bom. Voltando aqui para minha carteira, eu tenho aqui um ETF internacional, que é basicamente o IVV. Lá eu pego e mando meu dinheirinho também para os Estados Unidos. Para quem não sabe, esses dólares aqui eu invisto lá na Nomad. Então eu pego, mando meu dinheiro lá para a Nomad, faço a conversão para o dólar e compro diretamente nos Estados Unidos. Então aqui no IVV eu tenho cerca de R$ 1.013 investidos, tá bom? Basicamente esse é o valor que eu tenho investido. O IVV ele paga um pouquinho de dividendo, mas é tão pouquinho que eu acabo nem levando em conta. Eu prefiro mais para diversificar o meu patrimônio e ter ativos rendendo lá em dólar também. Como eu comecei a investir há pouco tempo, tanto em ETF quanto em fundo imobiliário, se você for olhar direitinho, ele é um dos poucos ativos, na verdade, os únicos ativos que estão com uma variação negativa. E isso é absolutamente normal. Quando você começa a investir, ele costuma fazer isso mesmo. Então aqui na aba de proventos da minha carteira, a gente pode ver que eu já recebi realmente nos últimos 12 meses R$ 369 e o total da minha carteira é de R$ 668. Então aqui a gente pode ver que a gente já vem recebendo alguns dividendos, basicamente todos os meses, ainda mais agora com os fundos imobiliários. Então o recorde da minha carteira foi aqui, no mês de março de 2026. Foi quando eu recebi R$ 153 em dividendos. Para muitos é pouco, mas para mim isso é uma grande conquista. Tendo em vista que o meu primeiro dividendo, se a gente for olhar aqui, foi de apenas R$ 1,11. Então, ter recebido mais de R$ 150 é algo realmente muito gratificante. Se a gente for olhar aqui, a gente tem o ano de 2024, 2025 e 2026. E se a gente for olhar, a gente chega aqui mais para o lado, ó. No total, o ano de 2024 eu recebi apenas R$ 59,93. Aqui no meio, no ano de 2025, eu recebi R$ 428. E aqui no ano de 2026, somente nos 4 primeiros meses, eu já recebi R$ 204. Então já recebi a metade, basicamente, do ano de 2025 inteiro em apenas 4 meses. Eu pretendo melhorar as minhas posições em ativos que me pagam dividendos para que quando chegue no final do ano, eu tenha até ultrapassado esses R$ 428 do ano de 2025. Então é sempre bom você focar onde você vai diversificar o seu patrimônio para que você continue recebendo os seus dividendos. Então basicamente esses são os ativos que me pagaram dividendos nos últimos meses. Eu tenho aqui entre eles ações, fundos imobiliários, até mesmo as ações americanas. Aqui na Nvidia, se você ver, ela paga tão pouquinho que eu acabo nem considerando. Foram apenas esses 7 centavos aqui, então eu acabo nem falando que ela paga dividendo. Eu sei que a guerra nos Estados Unidos, a guerra dos Estados Unidos com o Irã, a guerra da Rússia com a Ucrânia são coisas que de fato vêm prejudicando o mercado.
Porém, ainda assim, não é aquilo que faz com que o seu dinheiro passe a valer menos. Existem diversas outras coisas que acontecem, como a nossa própria política. Não estou aqui para falar nem de lado A, nem de lado B, mas a questão é que as decisões que os nossos políticos, sejam eles prefeitos, governadores ou o presidente toma, essas decisões, elas de fato pesam no nosso bolso, seja em aumentos de tarifas, seja criando mais impostos para a gente pagar ou algumas outras coisas. Então, isso sim, de fato, vai prejudicando o nosso bolso. E quando você não investe o seu dinheiro, é como se você não tivesse nem aí para o que está acontecendo. Por que eu digo isso? Porque o IPCA, a inflação, os gastos vêm aumentando cada vez mais. Você ir no mercado com R$500 há 2, 3, 5 anos atrás, com certeza você não compra mais as mesmas coisas que R$500 tem comprado no mercado nos dias de hoje. Então, de fato, se você não investe, você perde dinheiro para essa inflação. Quando você investe seu dinheiro, ele passa a render, passa a se multiplicar. E o seu dinheiro multiplicando é algo que beneficia a você mesmo. Então é por isso que eu estou sempre falando aqui sobre estratégias para investir, sobre erros de não cometer, sobre atualizações da minha carteira, porque eu mostro literalmente na prática o que eu faço, com quanto dinheiro eu faço, para que você possa fazer também. Então, se você tem algum tipo de desculpinha para dar, é melhor você deixar isso para outra hora e de fato começar a investir. Mesmo que você não saiba nada sobre o mundo dos investimentos, maratone aqui no canal. Eu tenho uma série em que eu te explico como analisar as empresas. Eu tenho uma série que é investindo com R$250. Lá eu mostro como investir R$250. Você pode investir mais ou menos. Se você quiser olhar em tempo real como eu faço ali na minha carteira, nos meus aportes, eu mostro aqui nessa série que é a atualização da minha carteira. Dessa vez, como eu não fiz muitos aportes, eu acabei não mostrando, fazendo literalmente uma atualização da minha carteira. Mas fica aqui acompanhando que normalmente toda semana eu faço algum aportezinho e mostro para vocês o que eu comprei, por onde eu comprei e quanto que eu paguei. E se você gosta desse tipo de conteúdo na qual eu mostro para você na prática o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, já curte, comenta e compartilha. Manda esse vídeo pro seu amigo que precisa começar a investir. Ajude ele de fato a sair dessa pobreza. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, criatura. Pelo amor de Deus, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para que você não perca esse tipo de conteúdo. Desejo a todos ótimos investimentos. Até logo. Fui.